Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre o lúpus. É que nesse mês nós temos o Dia Mundial do Lúpus, uma data, gente, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde para a conscientização da doença. E para que você entenda a importância desse debate, eu trago já de antemão alguns dados, tá? Você sabia que para cada reumatologista especialista que trata a doença, existem 77 mil brasileiros que convivem com a condição? Essa realidade se torna alarmante, ainda mais quando nós analisamos a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Existem, gente, aproximadamente de 150 a 300 mil pacientes adultos com lúpus no Brasil, sendo a maioria do sexo feminino. Além disso, parte significativa dos pacientes analisados pelo estudo morreu entre 19 e 50 anos. Para falar mais sobre isso e tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto, eu recebo a doutora Gabriela Araújo Munhoz, reumatologista. Oi, doutora Gabriela, seja bem-vinda, obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada, Bruna. E também o Carlos Eduardo Tenório. Ele é coordenador geral e de projetos da Associação Brasileira Superando Lúpus. Oi, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada pela participação. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É muito bom, nesse mês, a gente está falando sobre essa importante data. Legal. Vamos começar, então, o nosso bate-papo? Doutora Gabriela e Edu, posso chamar de Edu, né? Já estamos íntimos. Pode. Aqui eu tenho um ritual que eu gosto sempre de começar pelo começo. Então eu vou começar com a nossa especialista, me explicando realmente o início disso tudo, doutora Gabriela. Para quem está assistindo a gente em casa e não está muito familiarizado com o assunto. O que é o lúpus, por favor? Bom, Bruna, o lúpus ele é uma doença autoimune, crônica, tá? Que afeta vários órgãos, né? Então, ela afeta desde pele, articulações, como órgãos internos, desde os rins, coração, os pulmões. E é uma doença, como eu disse, autoimune, que ela acaba afetando o nosso organismo, né? Nosso sistema imunológico, ele reage contra ele mesmo. Então, é como se fosse um autoataque, né? Do nosso organismo contra determinados tecidos e órgãos. É uma doença que predomina, sim, ela existe em ambos os sexos e em todas as idades. No entanto, ela é muito mais prevalente e comum, né, em mulheres em idade fértil, com uma proporção de acometimento de 9 mulheres para 1 homem. Nossa, a explicação foi ótima, mas eu já tenho aqui várias dúvidas que vieram à medida que a sua explicação foi acontecendo. Mas antes de tirar todas essas dúvidas, Edu, me conta, você é presidente da Associação Brasileira Superando Lúpus, é isso? Me conta um pouco a respeito dessa instituição. Sim, eu sou o coordenador geral, né? Seria um cargo semelhante ao presidente. Ela foi fundada em 2009. Nós tínhamos um grupo que se reuníamos, fazíamos encontro em parques, em locais, e tentávamos se ajudar. Só que as demandas foram crescendo e não dava só aquele grupinho para ajudar as demandas. Foi quando fundamos a Superando, e nesses quase 15 anos, que agora em setembro ela faz 15 anos de existência, nós brigamos muito por políticas públicas, ampliamos, nós começamos só com doenças com lúpus, ampliamos para doenças reumáticas e doenças raras, e hoje, a nossa grande briga, estamos com um grupo de trabalho criado no Ministério da Saúde para criar a Política Nacional das Doenças Reumáticas, porque a gente vê ainda hoje um diagnóstico tardio, como foi no meu caso, que trouxe sérias sequelas irreversíveis, quando a gente precisa de um diagnóstico precoce. Nós precisamos que o acesso ao tratamento ele seja fácil para todos. Lógico, o eixo sudeste, sul acaba tendo muito mais acesso, mas o restante do nosso país, o acesso é muito difícil. E mesmo aqui em São Paulo, muitas pessoas ainda têm dificuldade. Nós fizemos há 3 anos atrás uma pesquisa
e aonde nós vimos que muitos pacientes demoram até 4 anos para chegar num reumatologista, e isso não é cabível. É perigoso, inclusive, né? Doutora Gabriela, me chamou a atenção quando a senhora disse que o lúpus ele se manifesta principalmente nas mulheres e em idade fértil. Isso quer dizer que, por exemplo, uma criança pode não desenvolver lúpus, que o lúpus ele é desenvolvido ao longo da vida, é isso? E aí, a partir disso, eu queria que a senhora falasse para quem está em casa e para mim também, que eu estou super curiosa com isso, como é que as pessoas sabem quais são os sinais do lúpus, que o lúpus está se manifestando? Uma pessoa que está em casa, ela precisa ficar atenta no sentido de, poxa, o que está acontecendo aqui no meu corpo que pode ser um sinal de lúpus? Me fiz clara na pergunta? Sim, vamos lá. Bom, reforçando então, deixa eu me fazer mais, assim, bem clara, né? O lúpus, ele pode acometer todas as idades, mas ele tem idades onde ele é mais recorrente, vamos pensar assim. Sim. A criança, ele já pode acontecer como manifestação inicial na infância, tá? Embora não seja o mais comum. E essa proporção aumenta após a puberdade, né? Por quê? Porque o lúpus, ele também é um dos gatilhos para desencadear a doença, são os hormônios sexuais que se tornam mais, vamos dizer assim, dosáveis e mais concentrados no corpo a partir da puberdade. E o estrogênio é um deles. Então, o estrogênio, ele é um hormônio mais prevalente, né, em doses maiores, concentradas no sangue na mulher do que no homem, e ele está implicado na fisiopatologia da doença, tá? Entre várias causas que podem causar a doença, a gente já identificou que o estrogênio, ele está, sim, implicado no desencadear da doença. Por isso que na infância, ele acaba cometendo em proporção igual, meninos e meninas. E essa diferença aumenta na fase reprodutiva, sendo mais prevalente em mulheres, uma proporção de 9 mulheres para um homem. No entanto, quando acomete homens, geralmente o lúpus se faz de forma mais grave. Isso é bem importante a gente ressaltar, tá? Que geralmente a gente não acha tão fácil o homem com lúpus, mas quando diagnostica o lúpus em um homem, geralmente a doença ela é mais grave do que na média das mulheres acometidas com tal doença. E na fase da terceira idade, né, na pós-menopausa, vamos pensar assim, existe ainda acometimento da doença, mas numa proporção e numa gravidade menor, tá? Então, essa é a primeira questão, certo, né, para a gente deixar bem claro. Em relação aos sintomas, né, que você me falou, o que pode chamar atenção? Exato. Como é que eu sei que o lúpus está se manifestando no meu corpo? Tá, vamos lá. A gente fala, assim, principalmente de sintomas iniciais, que a gente fala como queixas até inespecíficas, que muitas vezes atrasam o diagnóstico. O paciente com lúpus, ele pode se manifestar tanto com queixas específicas quanto inespecíficas, entre elas, perda de peso. Então, o paciente que vem perdendo peso lentamente, apresentando uma febre baixa, pode ter linfonodomegalias, que a gente fala que são ínguas, né, que podem aparecer no pescoço, na virilha, na axila. Fadiga é um sintoma muito predominante, muito comum, principalmente no início da doença. E aí, com isso, não sendo diagnosticado, os sintomas vão floreando, vamos pensar assim. Podem aparecer artrites, que são inchaços, inflamações nas articulações de mãos, punhos, pés, joelhos, quadril, lesões de pele, principalmente desencadeadas pelo sol. O paciente que se expõe minimamente ao sol já pode fazer lesões de fotossensibilidade, que a gente fala, e também rache, que é como se ficasse muito vermelho, a pele ferida mesmo, tá? Alopécia, que é o nome técnico, científico, que a gente fala para queda de cabelo, mas não é uma queda de cabelo qualquer, é uma queda de cabelo que cursa com falha significativa, tá? Com que você vê, assim, no ralo do chuveiro, na fronha do travesseiro da cama, que pode ser uma alopécia cicatricial ou não cicatricial, ou seja, pode ser uma alopécia, em alguns casos, até irreversível, onde os pacientes
não consegue ter a recuperação desse folículo piloso. Pode ter uma manifestação que é uma das nossas manifestações mais temíveis, com maior morbimortalidade, que é acometimento renal, onde o paciente começa a fazer xixi com muita espuma, tem inchaço nas pernas, ter pressão alta, aumento de pressão, né? Sangue com urina, falta de ar, né? Entre outras coisas também, o paciente pode ter manifestações hematológicas, como anemia, plaquetas baixas, favorecendo até um sangramento. Pode ter também acometimento dos pulmões, com água no pulmão, que a gente fala derrame pleural, e até no coração, que é o derrame pericárdico. Nossa, muitos os sintomas são. Sim, é uma doença que eu falo que ela é multissistêmica, né? Porque ela acomete diversos órgãos, isso sem falar de acometimento do sistema nervoso central, que pode dar convulsão, AVC, né? E até mesmo de alteração do nível neurológico do paciente, mas eu falo que não é receita de bolo. A doença ela não se comporta de maneira homogênea em todos os pacientes. A gente fala que a gente tem que cuidar e olhar para o paciente com lúpus com um olhar singular, único. Por quê? Porque se a gente pegar 10 pacientes com lúpus, cada uma, né, vai ser único. Porque a doença vai se manifestar de maneira singular em cada um dos pacientes. Vai ter paciente que vai ter acometimento cutâneo e articular, ao passo que vai ter paciente que vai ter acometimento cutâneo, articular, renal, e o outro vai ter acometimento só sistema nervoso central e plaqueta baixa, entendeu? Então, Entendi. assim, não é uma doença que você consegue encaixar numa caixinha. Ela se manifesta de maneiras bem heterogêneas. Entendi. Isso significa que o paciente não necessariamente vai ter todos esses sintomas que a senhora falou. Pode ser que ele tenha 1, 2, 3, 4, Exatamente. Varia de paciente para paciente. Isso. E como é que acontece o diagnóstico, doutora? Tem algum teste que se faça, algum exame? Inicialmente, o diagnóstico, primeiro, a clínica sempre é soberana, né? Então, o paciente ele tem que ter essas manifestações clínicas que já nos desperta para a hipótese diagnóstica. Uma vez que a gente pensa que, né, que o paciente pode estar evoluindo com lúpus, a gente vê que é um paciente que está emagrecendo, que está tendo dor articular, está tendo lesão de pele, está tendo espuma na urina, mas não tem infecção, né? Então, assim, a gente afasta outros sintomas, outras hipóteses diagnósticas, né? A gente parte para os exames laboratoriais, né? A gente começa a ver no hemograma alteração, que vai apontar, por exemplo, uma anemia. No exame de urina, que eu vou ver que tem mais proteína nessa urina. E esses são os exames gerais, né? E aí a gente parte para os exames mais específicos, incluindo o FAN, que é o fator antinúcleo, que ele vem positivo na grande maioria, 98% dos pacientes evoluem com positividade do FAN, que nada mais é a comprovação que eu tenho a produção de autoanticorpos, ou seja, que eu produzo anticorpos contra mim mesmo. E aí, a partir desse FAN positivo, a gente pode pedir os subtipos do FAN, que eu falo, né? Que aí são alguns outros anticorpos mais específicos que são muito característicos do lúpus e que ajudam na confirmação diagnóstica. Ótimo. Obrigada, doutora. Muito esclarecedora até aqui. Eu sei que também existem diferentes tipos de lúpus, né? Depois a senhora me tira mais essas dúvidas. Vou passar agora a bola um pouquinho para o Edu, porque, Edu, você foi diagnosticado com lúpus, é isso? Eu queria saber se é possível, se você se sente confortável, e me contar um pouco da sua experiência com a doença. Conto sim, com o maior prazer, mas antes, Bruno, eu gostaria só de reforçar algo que a doutora Gabriela falou, e é de muita importância hoje, por conta das redes sociais. Quando nós fundamos a Superando, não se tinha muita informação. Nós tentamos sempre levar informação de qualidade, tanto que esse mês, por exemplo, a gente tem várias lives. Hoje estou com a doutora Gabriela aqui, mas mais tarde estaremos de novo numa live e levando sempre informação. Mas, infelizmente, hoje muitas pessoas se tornaram influenciadores digitais, não têm responsabilidade na informação e muitos pacientes acabam não levando a sério essa questão da individualidade de cada paciente. Não é porque eu tenho algo semelhante
ao outro que o remédio do outro vai servir para mim. Então, isso é muito sério. A gente vê muitos pacientes, às vezes, abandonando seus tratamentos, indo pelo tratamento do outro, porque o outro, ele posta lá, ele toma sol, ele não tem cuidado com protetor solar, isso e aquilo, e ele acha que ele também vai poder fazer tudo aquilo porque o remédio do outro é melhor do que ele está tomando. Então, isso é muito sério, isso precisa sempre ser divulgado para as pessoas seguirem o seu tratamento. Se não tem confiança ao seu médico, procure uma outra opinião. Mas quem vai poder indicar o melhor tratamento para o paciente é o médico que o acompanha. Agora, falando de mim, eu, desde pequeno, eu sempre tive muitas alergias e, às vezes, de pequeno, dores articulares, mas isso não era levado muito a sério, até porque era uma criança, às vezes, numa escola que queixa de fazer educação física, naquela época se colocava, é preguiça, isso e aquilo. Mas, aos 13 anos, toda vez que eu tomava sol, eu tinha muita bolha pelo corpo. Eu tenho uma fotossensibilidade muito grande aos raios ultravioleta, e aí, inicialmente, eu usava camisa de surf, ia em praia, piscina, resolveu o problema. Mas isso durou pouco tempo. Era tomar sol, aparecia às vezes bolha até no couro cabeludo, onde adentrava os raios ultravioleta. E com o passar do tempo, comecei a ter muito mais dores articulares. Passado 19 anos, e nesse período eu sempre ia em muitos médicos, seja pelo sistema público de saúde, ou seja, privado, mas nunca fechava o diagnóstico, porque alguns exames meus davam positivo, outros não, mesmo eu informando que eu tenho uma prima que convive com lúpus, mas isso sempre era descartável. Passados 19 anos, eu sempre tive pressão baixa, eu comecei a ter pressão alta, eu comecei a inchar, eu comecei a ter a urina com muita espuma, eu comecei a ter uma urina escura e com odor muito forte. E aí me encaminharam para o nefrologista. Quando eu fiz a biópsia renal, aí veio o diagnóstico, depois de 19 anos, em plena cidade de São Paulo, ter um diagnóstico tardio. Tive que ter um tratamento agressivo. Depois de 3 anos de tratamento, eu controlei a doença, e foi aonde que eu fui buscar informação, já que eu tenho uma doença que não tem cura, não se sabe a causa até hoje, eu teria que aprender a conviver e conviver da melhor forma possível. E foi aonde tivemos a ideia de fundar a associação, e era uma forma também de a gente ter muito mais informações. E hoje o lúpus acaba não sendo um vilão na minha vida, e sim as doenças secundárias que veio ao lúpus. Com ele eu aprendi a conviver. Então, eu me cuido muito com protetor solar, com chapéus, bonés e outros utensílios, às vezes camisas com proteção UV, mas também cuido da alimentação. Quando estou podendo, faço atividade física para eu ter uma qualidade de vida e poder ter uma convivência da melhor forma possível, com algo que eu sempre brinco que é um casamento sem direito à separação. Que interessante o seu relato, viu? Eu tenho certeza que chamou a atenção aí de muita gente que está acompanhando esse programa. Doutora Gabriela, uma dúvida. Por que o lúpus acontece? Tem alguma explicação para isso? Por que algumas pessoas desenvolvem, outras não? O que se sabe com relação a isso até hoje? Bom, a causa exata ainda a gente não chegou ainda a uma conclusão, a gente não achou um culpado, vamos pensar assim. Mas eu sempre falo que doença autoimune não é para quem quer, é para quem pode. Por quê? A pessoa ela tem que ter uma predisposição genética, porque tem já alguns genes, não é um gene, são vários genes que podem, de maneira somadas,
né, um sobre o outro, quando o paciente tem esses genes específicos, fazer com que esse paciente esteja predisposto a ter a doença. Isso não é sentença de doença, isso quer dizer que é uma predisposição. Então, o paciente tem que ser predisposto geneticamente para ter a doença e ele tem que ter também um fator desencadeante ambiental, que aí muitas vezes a gente identifica e muitas vezes não, que pode ser tabagismo, pode ser o sol, como mesmo o Edu falou, os raios ultravioletas, eles agem na pele, ativando a doença. Então, seria um gatilho. Alguns vírus, algumas infecções, como o Epstein-Barr vírus, também estão implicadas no desencadear da doença. E tem muitos casos que a gente não acha a causa. Então, até hoje, não é muito bem elucidado o porquê. Como eu disse também, o estrogênio no início da entrevista, né, do programa, o estrogênio também é mais uma cereja do bolo, né? São várias cerejas, vamos pensar assim, né, que podem contribuir para a doença, para o desencadear da doença. E ainda assim, tem pessoas que têm FAM positivo, vão no consultório, eu tenho FAM positivo, eu tenho lúpus? Não. Ter o FAM positivo isoladamente, na ausência de sintomas, não é diagnóstico de doença, porque até 20% da população mundial pode evoluir com esse exame positivo, sem sintomas e sem a doença. Então, você tem que ter todo o conjunto. Doutora, não existe ainda um porquê, né, exatamente as pessoas desenvolvem lúpus ou não, tem aí um fator, né, de predisposição e tudo mais. Eu imagino que também não existe, então, uma explicação do porquê que as mulheres, por exemplo, têm mais lúpus do que os homens, ou existe alguma pesquisa sobre isso? Então, as mulheres são mais predispostas na fase reprodutiva por conta do estrogênio. Entendeu? O estrogênio, naquilo que eu falei, das cerejas do bolo, ele é mais um peso. É uma cereja forte. Para a pessoa, no caso, uma cereja pesada, vamos pensar assim, forte. Grande. Grande, tá? Que pode influenciar. Por isso, mulheres na idade reprodutiva são 9 vezes mais acometidas que o homem, por conta da questão hormonal. Mas só ela é um fator? Não. Tá. Como o lúpus aparece assim de repente na vida da pessoa, né? Por exemplo, imagina uma mulher que está ali na fase reprodutiva, né? Ela passou a vida inteira sem esse diagnóstico. De repente ela tem lúpus. A minha pergunta é, o lúpus, da mesma forma que ele chegou, ele pode ir embora ou não? A doença vai estar sempre ali e a pessoa vai precisar lidar com isso para sempre? É como o próprio Edu falou, é uma doença que não tem cura, né? Mas eu sempre falo para os nossos pacientes, pressão alta tem cura? Diabetes tem cura? Não, são doenças crônicas, que é um casamento sem direito a divórcio, mas que você pode controlar, tá? Uhum. Tanto que o nosso objetivo, o porquê do objetivo de você fazer um diagnóstico mais cedo possível? Para você conseguir controlar a doença mais cedo possível, porque isso tem bastante evidência científica de que quanto mais cedo, mais rápido você consegue controlar a doença, menor a chance dessa doença reativar. E quanto menos vezes a doença reativa, menor a chance da doença voltar. E o contrário também é válido. Quanto mais tempo esse paciente demora para ter o diagnóstico feito, mais tempo para ele começar a ter um tratamento efetivo, mais difícil vai ser de eu controlar essa doença. E quanto mais inflamações esse paciente tem, é mais dano, é mais sequela que eu acabo, né, acumulando, e com isso mais difícil de controlar a doença. Entendi. Eu quero deixar bem assim claro que não tem cura, mas tem tratamento. E uma vez se você fizer o tratamento adequado, comparecendo regularmente nas consultas, fazendo o uso adequado e específico das medicações direcionadas para o seu tratamento, não fazendo o tratamento do amiguinho, né, como o Edu falou, mas o tratamento que o médico está direcionando para você, as chances de você ter uma boa qualidade de vida e um bom controle da doença são muito boas e elas só têm aumentado. Tanto que hoje a sobrevida do paciente com lúpus está muito maior do que há 20, 30 anos atrás. E aí a gente com isso consegue reduzir os danos e o paciente consegue sim ter uma vida boa, com boa qualidade de vida, apesar do lúpus.
Entendi. Edu, a gente vai falar muito ainda a respeito da associação ao longo do nosso programa, mas antes eu queria que você, se possível, me contasse um pouquinho o que mudou na sua vida a partir do momento que você conseguiu o diagnóstico. Como é que você vivia antes do diagnóstico e depois? Como é que você vive hoje? Qual que é o seu tratamento? Você falou no nosso bate-papo anterior que o lúpus hoje não é uma questão mais para você, né? Eu, por saber que eu tinha uma doença, e cada hora eu recebia um nome, e isso era muito prejudicial, porque muitas vezes sempre a desconfiança era de alguma IST, e isso era complicado nos meus relacionamentos, porque toda hora você ter a desconfiança de uma IST e a pessoa que está com você, é difícil para uma companheira entender, porque toda hora você tem essa suspeita. Então, isso para mim era algo que me incomodava muito. A partir do momento que eu passei a ter nome do que acontecia no meu corpo, isso me trouxe um alívio, porque aí eu sabia que eu ia ter que fazer o tratamento, eu teria que saber como ter informações para conviver. E isso me trouxe, lógico, foi um desafio grande, porque foi um diagnóstico tardio, então com sequelas, e muitas coisas eu tive que ser o pioneiro, porque muitos tratamentos que hoje faz parte, né, do tratamento do lúpus, era off-label e era utilizado fora do país. Off-label, tratamento ainda experimental, não é um tratamento comprovado a eficácia. E, às vezes é uma medicação utilizada para outra doença e que se vê e é bom para aquela doença. Então, muitas vezes eu tive que me colocar e assinar até termos de responsabilidade, porque eu queria algo que não era usual, até porque eu estava perdendo meus rins. A função renal ela estava muito baixa e eu também tive derrame na pleura, questão pulmonar e tive comprometimentos graves também. E depois, passado a fase que eu entrei em remissão, ou seja, como a doutora colocou, o controle da doença, e é algo que nós pacientes sonhamos muito, é ter a remissão da doença, porque você sabe que a doença está dormindo. Eu fui buscar o que eu poderia fazer com sequelas, porque eu me tornei deficiente físico, eu tive que me aposentar por invalidez, porque não tinha mais condições de exercer minha função profissional. Tinha a questão também, eu fiquei um período na cadeira de roda e hoje eu faço uso de muletas para poder estar andando e eu tive que fazer um bom programa de reabilitação. Só que as reabilitações, elas muitas vezes elas estão para você poder voltar a trabalhar. E no meu caso, eu tive que brigar até judicial, porque não era questão de voltar para o trabalho, porque eu não tinha condições de voltar, mas sim eu ter uma qualidade de vida e poder viver e ter uma independência, eu não ficar na dependência das pessoas. E isso foi abrindo muitos caminhos, e hoje a gente tem aí muito mais, como a doutora falou, diagnósticos precoces, pessoas não tendo que passar pelo que eu passei, podendo voltar a trabalhar, a estudar, podendo constituir uma família, porque lá atrás eram duas perguntas que todo mundo fazia: eu vou morrer há quanto tempo? E se via muito falar de você ter uma sobrevida de 5 anos. E hoje a gente tem pacientes chegando 60, 70, 80 anos de vida dentro da associação. Então, mudou muito essa realidade. E tinha a questão da mulher poder engravidar ou não, porque sempre falava que não podia. E hoje, com um bom acompanhamento médico na hora certa, pode engravidar. Então, essas questões mudaram e trouxeram uma realidade diferente para o paciente e para mim também, porque
A partir do momento que eu busquei, eu pude voltar a desenvolver algumas atividades. Lógico que a gente tem os altos e baixos, como eu falei, no lúpus hoje não é o meu problema, mas as doenças secundárias que vieram, sim, e que estão me trazendo limitações novamente, e eu estou buscando alternativas para conseguir também superar essa nova fase. Edu, me conta um pouco a respeito dessa deficiência física. Ela é decorrente do lúpus, é isso? Então, eu precisei de um tratamento agressivo. Na época, você não tinha um arsenal de medicações como tem hoje. Cada hora está chegando novas medicações e medicações específicas para o lúpus, né? Lá atrás, não. Então, eu usei altas doses de corticoide e o corticoide ele me trouxe sérios problemas, como artroses de cabeça de fêmur, nos joelhos, na coluna, mas também diversos infartos ósseos em ombros, cotovelos, quadris, joelhos, tornozelos. Eu já tenho uma prótese colocada no quadril esquerdo, como eu estou com uma ferida aberta, como eu falei, né, das doenças secundárias. Eu tenho uma ferida aberta há 2 anos e 10 meses por conta da vasculite. E com isso, eu não pude pôr as demais próteses que eu tenho que colocar no outro quadril, nos joelhos, só as dos ombros que eu não aceitei ainda colocar, porque infelizmente o resultado ainda não é tão bom como é quadril e joelhos. E nesse sentido, o corticoide hoje ele é ministrado muito menor, então eu estou vendo pacientes cada hora tendo mais qualidade de vida, muito menos sequelas, e eu vejo que a classe médica tem feito de tudo para usar o mínimo possível do corticoide, e lá atrás nós não tínhamos alternativa, tinha que se usar muito corticoide. E mesmo na categoria de medicações imunossupressores, você tinha muito menos opções. Hoje nós temos muito mais opções e hoje tem as medicações biológicas. Entendi. Bom, o bom do nosso programa é que a gente vai conversando, vai falando, é um bate-papo leve. Já passou todo o tempo do nosso primeiro bloco, a gente precisa fazer um intervalinho. Eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho aí. E para você também que acompanha a gente, vou pedir para que você espere um pouquinho, vamos tomar um cafezinho. Já já a gente volta com mais entrevista e informação hoje a respeito do lúpus. Até já. Voltamos para o nosso segundo bloco do Alesp em Pauta, hoje falando a respeito do lúpus. É que esse mês é comemorado o Dia Mundial do Lúpus para conscientização da doença, uma data que é reconhecida inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Doutora Gabriela, vamos voltar a falar então a respeito desse assunto? O bate-papo estava bom. No início do nosso primeiro bloco a gente falou bastante já a respeito da doença, o surgimento dela. Eu queria que esse agora a gente começasse falando sobre o tratamento. Quais os tratamentos, se é um tratamento só, se é uma série de coisas que o paciente diagnosticado precisa fazer ali para conviver com a doença da melhor forma possível. Depois a gente volta a falar com o Edu, que está contando para a gente a experiência dele também a respeito da associação que ele toca em conjunto com outros pacientes. Bom, Bruna, ótimo ponto que você pede para a gente abordar, porque até reforçando o que o Eduardo falou, hoje tem-se mais opções terapêuticas do que há 30 anos atrás. Mas aqui ainda no Brasil a gente está longe de estar dentro do ponto, do ponto de vista ou do ideal do tratamento, vamos pensar assim. Tem muitas medicações que já são aprovadas pelo FDA, né, que é o órgão americano, e com comprovação científica de melhora significativa,
para fazer com que a gente consiga usar menos corticoide nos pacientes, para que esses pacientes tenham menos morbimortalidade, menos sequelas, um impacto menor, né, de efeitos colaterais, mas que ainda não estão disponíveis no Brasil. Algumas medicações estão disponíveis, mas somente via judicial, então também não está disponível no SUS, os pacientes não conseguem pegar com tanta facilidade. É mesmo? Uma Que importante medicação isso. que... exato. Por isso que eu acho que é muito importante a gente reforçar isso. E isso que a gente está falando, que em São Paulo, a gente ainda tem um pouco mais de facilidade que em vários estados do resto do Brasil. Então, se você sair da fronteira do limite do estado de São Paulo, os pacientes com lúpus em outros estados do Brasil têm muito mais dificuldade, não só de acesso a médico, mas principalmente a conseguir medicações que vão mudar significativamente o curso da doença do paciente. Entendeu? Aqui no Brasil, a gente está tendo a passos pequenos essa progressão, mas ainda é muito que precisa ser feito, muita coisa, um trabalho assim, de política pública real precisa ser feita para com que a gente consiga trazer essas medicações para mudar, assim, verticalmente, assim, a mudança de vida, de qualidade desse paciente. Porque é importante a gente ressaltar que o lúpus, ele é uma doença que tem um grande impacto na qualidade de vida e na morbidade e até mesmo na mortalidade dos pacientes. E se eu consigo intervir de maneira efetiva, com um tratamento adequado, no tempo certo, eu consigo fazer que esse paciente tenha uma doença crônica com a qual ele conviva e consiga trabalhar e viver, e constituir família e viver, sim, relativamente muito bem, né? Mas isso ainda, na maioria dos pacientes com acometimento grave, ainda não é uma realidade tão presente. E falando especificamente do tratamento, geralmente a gente usa a hidroxicloroquina para todos os pacientes. A hidroxicloroquina é uma medicação comprovada para o lúpus, tá? Com uma eficácia que já tem vários estudos muito antigos, por sinais, que comprovam que é uma medicação que, vamos dizer assim, é o primeiro degrau do tratamento. Você recebeu o diagnóstico de lúpus, você já ganha uma receita de cloroquina, porque isso, da hidroxicloroquina, porque ela tem evidência de melhora da quadro articular, cutâneo, ela melhora perfil lipídico, porque esses pacientes com doença crônica, principalmente no lúpus, eles têm um risco cardiovascular aumentado, então eles têm tendência a ter colesterol mais alto, ainda mais se usa corticoide em dose alta, então nisso a cloroquina também ajuda a controlar, mas muitas vezes só a cloroquina não é suficiente, porque ela só serve como um adjuvante, um a mais no tratamento, e para quadros muito leves quando ela é usada em monoterapia. A partir do momento que o paciente tem uma manifestação mais grave, que geralmente o paciente abre a doença de uma maneira, né, mais inflamada, a gente tem que fazer associação com outras medicações. E aí isso se faz de maneira individualizada, né? Se o paciente tem um acometimento mais articular, eu vou usar uma determinada medicação. Se ele tem um acometimento de sistema nervoso central ou renal, eu tenho que ser mais agressiva no tratamento, usando outras medicações mais fortes. Imagino que a alimentação e exercício físico também devem entrar aí nesse pacote de tratamentos, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, doutora. A senhora me responde se eu estou certa ou se eu estou errada, tá bom? Edu, me fala um pouco a respeito da associação, como é que vocês começaram esse trabalho hoje, como é a atuação de vocês, quem são as pessoas assistidas, como é que faz para fazer parte dessa associação? Me conta um pouco. Nós começamos num grupo de eu e mais 14 pessoas, e aí fundamos uma associação, ela foi crescendo no longo do tempo. A gente sempre teve muitos eventos presenciais, isso até a pandemia, muitas palestras, mas também a gente utilizava as redes sociais, na época o Orkut, depois foi acompanhando a chegada das novas redes, e tanto que o nome Superando o Lúpus, ela vem antes, porque eu tinha uma comunidade no Orkut chamada Superando o Lúpus, e de lá que saiu o nome da associação.
E no passar do tempo a gente foi entrando em conselhos municipais de saúde aqui de São Paulo, estadual, até chegar no nacional e também em vários conselhos em outros estados brasileiros e também brigar muito por políticas públicas. Então, nesse período, nós tivemos duas atualizações do PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que vai determinar como vai ser o tratamento do lúpus, e porque lá, quando começamos lá superando, a hidroxicloroquina, que acabou de ser falado pela doutora Gabriela, não era previsto para o tratamento do lúpus. Então, nós tínhamos muita dificuldade do acesso a essa medicação para a gente conseguir ela e fazer uso. Em 2013, na atualização, nós conseguimos. O protetor solar, nós nunca conseguimos ainda a nível nacional. A gente tem 12 estados hoje que criaram leis estaduais, como São Paulo, mais 11 estados que copiaram a lei de São Paulo, que é a lei mais antiga, e consegue a dispensação do protetor, que para nós passa a ser uma medicação, não um cosmético, que na verdade eu acho errado esse termo cosmético, porque hoje não é só a questão do lúpus, mas câncer de pele e outras questões, então é uma medicação necessária para todo mundo. E em 2016 nós iniciamos um processo que nós conseguimos na Conitec a incorporação de um imunossupressor, o micofenonato de mofetil. Porém, esse processo sumiu e só depois da pandemia que a gente conseguiu a incorporação. E mesmo assim ainda tem muitos estados brasileiros que têm dificuldade do acesso a essa medicação. E a gente vem lutando pela inclusão das medicações biológicas, porém, até o momento, nós não conseguimos a inclusão de nenhuma, e tem duas, uma específica para lúpus, outra é a questão de off-label, que a gente já conseguiu mudar a receita dela, né, mostrar que existem estudos clínicos que mostram a eficácia dessa medicação, principalmente para as nefrites lúpicas agressivas, mas a gente não consegue nem essa, nem a outra medicação específica para o lúpus. E na pandemia, a gente tivemos que se adequar a esse mundo de lives, né? E aí leva muita informação. E também tivemos aquela loucura por conta do kit Covid e a hidroxicloroquina estava lá no meio. E a gente viu uma medicação que a gente pagava R$ 40, em alguns estados ela chegou a custar R$ 700. E um absurdo, Nossa. porque nós ficamos muito pacientes sem a hidroxicloroquina. E tivemos uma briga muito grande para conseguir essa medicação. E não só isso, os pacientes ficaram desassistidos, porque não podiam ir, correr risco de ir aos hospitais se não tivesse uma crise. Então, foi um período muito difícil e a gente conseguiu amenizar esse período difícil com as lives. E hoje é uma realidade que a gente tem muito mais atividades à distância, até porque alguns têm dificuldade de locomoção, e o nosso público nós vimos ampliar muito, de no máximo 200 pessoas numa palestra, chegamos a ter 30 mil numa live. Então, o número de participantes hoje na Superando, ele é muito mais amplo. E mesmo pacientes que recém-diagnosticado, ele chega e ele é muito bem recebido, mesmo à distância. Então, hoje, a gente consegue atender pacientes que nem todos os estados brasileiros têm associações. E isso é um prejudicial, principalmente na região norte. Na região norte, a gente só está com 2 associações ativas, então a gente consegue atender esses pacientes, porque a consulta
normalmente ao reumatologista ela é demorada e não dá para o paciente tirar suas dúvidas na consulta, muitas das vezes. E quando esse paciente é de operadora de saúde, pior, porque a operadora de saúde, a consulta é muito mais rápida do que é no SUS. Então, esse paciente ele tem muita dúvida, ele chega com muita dúvida e a gente consegue atender. E hoje a gente tem uma demanda muito grande na questão da saúde mental. A pandemia, eu acho que trouxe isso à população como um todo, mas a população com doença autoimune, a gente percebe que essa demanda ela aumentou muito e a gente tem conseguido atender à distância. Trabalho importante, né, doutora Gabriela? Uma vez que a senhora estava dizendo aí que muitos pacientes ainda não têm acesso ao tratamento necessário, a medicações, né? Inclusive, até uma pergunta que eu queria fazer para a senhora quando a senhora mencionou isso. Hoje, um paciente diagnosticado com lúpus e que não tem plano de saúde, ele consegue atendimento no SUS? Conseguir, ele consegue, mas aí geralmente não é um atendimento tão rápido, a menos que ele esteja num estado extremamente grave, que ele entre pelo pronto-socorro do SUS, e aí dali ele consegue o ambulatório. Geralmente, o paciente, ou quem trata, né, no SUS, pelo menos, né, os reumatologistas, eles agem tanto na atenção secundária quanto na terciária. Então, nos AMEs, né, nos AMAs, a gente já tem reumatologistas que atendem, que fazem o diagnóstico, esses pacientes, primeiro eles passam na UBS, na UBS, né, que seria o centro de atenção primário. Dali, o médico do posto identifica ou suspeita, muitas vezes, da doença e encaminha para o centro de atenção secundária. Nisso já vão mais alguns meses, né? Até chegar no AMA ou no AME, né? Nisso, ali no AME, ele tem, na maioria das vezes, o diagnóstico confirmado. Se é um quadro leve ou moderado, geralmente o colega reumatologista consegue manejar e acompanhar esse paciente no próprio AME. Quando tem uma doença de uma complexidade muito maior, que requer medicações infusionais, de altas doses, é um paciente que tem muitas complicações recorrentes ou com grande morbimortalidade, esse paciente é encaminhado para o centro terciário, que aí geralmente são centros universitários, né, de referência, que tem residências médicas, né, hospitais, escolas, que aí sim tem um serviço de reumatologia mais estruturado. Por essa via comum, vamos pensar assim, o paciente ele demora alguns meses para acessar o sistema terciário, né? A menos que ele tenha alguma complicação e precise de uma internação, e daí da internação ele já é encaminhado diretamente para os centros terciários. Eu imagino que muita gente no Brasil deva viver com lúpus sem saber, né? Porque se o tratamento às vezes ele é dificultado, a informação, imagina a informação também, né? A gente está aqui em São Paulo, onde a gente tem mais acesso, né, a tratamentos, a informações, enfim, mas existem lugares mais remotos de todo o país onde as pessoas mal falam no assunto. Então, está aí também a importância, né, do nosso programa, de falar a respeito disso e tentar levar essas informações para todas as pessoas, para o maior número de pessoas possível, né? Doutora Gabriela, a alimentação e exercício físico são dois fatores importantes para quem vive com lúpus? E, já emendando uma pergunta na outra, qual é o melhor dos cenários para quem tem lúpus, vive com a doença, e o pior dos cenários? E aí a minha pergunta já é mais direta. O lúpus, é importante a gente deixar claro aqui, pode matar se não for tratado. Vamos lá, então, respondendo. O tratamento do lúpus, Bruna, ele é multifatorial. Não adianta eu dar um remedinho e falar, ó, pronto, resolveram seus problemas. Não. Você tem que ter uma mudança de estilo de vida, inclusive nos hábitos, na questão alimentar, de atividade física, de ser uma pessoa regrada em realizar o tratamento adequado, tomar os remédios de forma disciplinada.
Então, a gente divide duas grandes vertentes do tratamento: o tratamento farmacológico, que é aquele que implica no uso das medicações, e o não farmacológico. E o não farmacológico, ele de longe não é menos importante que o farmacológico, porque ele ajuda no sucesso do tratamento. E o não farmacológico implica em proteção solar, com uso regular de protetor solar, e o paciente não adianta só usar o protetor, ele também tem que se proteger do sol, se expor à radiação solar. Cessar tabagismo, não deve fumar, porque o cigarro também piora a doença. Atividade física, tá? O paciente que não está em uso de prática regular de atividade física, ele deve iniciar, claro, salvo aqueles que têm alguma limitação grave que o impeça, ou aquele paciente que está numa atividade inflamatória intensa. Uma vez que o paciente saída dessa atividade inflamatória, ele deve entrar e fazer atividade física. Por quê? Porque a atividade física tem comprovação científica que diminui inflamação, proporciona melhora do risco cardiovascular. O paciente com lúpus, ele é mais inflamado, então você fazendo atividade física, você diminui esse risco de infarto, de derrame, né, de AVC. Ele melhora a qualidade do osso, porque o paciente com lúpus, ele usa muito corticoide. Com isso, ele tem maior predisposição a ter diabetes e ter uma osteoporose, e a atividade física contínua diminui esses riscos, promovendo uma melhor qualidade do osso, diminuindo a glicemia, melhora ganho de massa muscular, que isso também vai influenciar num bom resultado das articulações, da estabilidade articular. Então, é imprescindível, faz parte do tratamento. Em relação à alimentação também, o paciente com lúpus, ele não tem uma alimentação específica, mas ele deve adotar hábitos saudáveis de alimentação, evitando frituras, sal em excesso, tudo aquilo que vai contribuir para piorar o aumento do colesterol, da pressão alta e do diabetes. Gente, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria, Edu, que você, como paciente e também um ativista aí, né, em frente a essa questão, deixasse uma mensagem para as pessoas que acabaram de ser diagnosticadas, contando um pouco da sua experiência, como é que é a vida após esse diagnóstico, e também queria que você deixasse um convite para que essas pessoas conheçam a associação. Vamos lá, mas antes, só bem rapidinho, Bruna, no tratamento também é muito importante os pacientes conversarem com seus médicos para poder atualizar a caderneta de vacinação. É muito importante estar com as vacinas em dia, tá? Isso evita ter infecções que a gente já tem mais propensão a ter, e isso ajuda muito, mas muitas vacinas têm um momento certo para a gente tomar, então por isso tem que conversar com um profissional que te acompanha. Então a associação, ela está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente mantém também grupos de WhatsApp chegando nas redes sociais. No Instagram a gente está como @superando-lupus, sem dobrar o O, e no Facebook dobrando o O, e no canal do YouTube Superando o Lupus. E aí as pessoas nos encontram, e também pelo WhatsApp 11 5574 6438, repetindo, DDD 11 5574 6438. E aí ele conhece toda a nossa programação, se cadastra, e aí pode estar nos seguindo e principalmente nos ajudando nessa luta, principalmente políticas públicas para garantir um tratamento melhor a todas as pessoas que convivem com lúpus, e também quando a gente tem cenários adversos, como agora a questão do Rio Grande do Sul, que os pacientes perderam suas medicações, perderam suas receitas médicas, e o centro de distribuições de medicação está embaixo d'água. Então, é uma realidade totalmente adversa que a gente está equacionando junto com o Ministério da Saúde para dispensar novamente uma medicação que ele já tinha pego no SUS.
mas essa medicação foi perdida nas águas. Que importante, né? E essa mensagem nossa. Diga, a pois não. frase final, eu falo sempre que o diagnóstico de lúpus, ele não é uma condenação de morte. Ele é uma nova oportunidade para você ter um estilo de vida melhor e conviver melhor com uma qualidade de vida que é possível mesmo tendo lúpus. Edu, obrigada por compartilhar a sua experiência e também pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí à frente da associação. Doutora Gabriela, suas considerações finais. Eu quero saber, da especialista aí no assunto, se eu deixei de fazer alguma pergunta crucial, importantíssima. Por favor, se eu tiver deixado de fazer, me conte. Não, acho que você foi bem assertiva nas perguntas, mas eu acho muito importante a gente levar a informação da doença, sobre a doença, alertas, né, da doença para a população, porque a reumatologia, ela é uma especialidade muito específica e geralmente o colega não reumatologista de outra especialidade, ele não consegue tratar com com o mesmo manejo, a mesma facilidade que nós reumatologistas conseguimos diagnosticar e tratar. Então, é importante que na suspeita você procure ajuda médica, que na suspeita de sintomas você procure um reumatologista e para o colega médico que na suspeita você encaminhe para o reumatologista. Porque muitos dos nossos pacientes chegam com diagnóstico tardio, muitos dos nossos pacientes chegam com muito tempo de doença. E a gente já tem comprovado que se a gente consegue encurtar o início dos sintomas e logo em seguida conseguir fazer o diagnóstico para instituir um tratamento efetivo, a gente consegue, de fato, mudar a trajetória de doença desse paciente. E, além disso, você saber, ter conhecimento em doença e em saúde, né? Eu achei muito legal isso que o Eduardo falou e eu acho importante a gente frisar que o lúpus não define o paciente, né? O lúpus é uma questão na vida do paciente, mas não é o todo. Então, o paciente, ele tem que ter isso em mente, né? Que ele fazendo um tratamento adequado, buscando a ajuda necessária, ele consegue ter, é uma doença desafiadora, não tenha dúvida, mas que hoje, com o avançar dos estudos e do tratamento, hoje é possível fazer com que você consiga ter uma vida a despeito da atividade do lúpus. Obrigada, doutora Gabriela. Obrigada, Edu. Pois é, a gente conversou, portanto, com a doutora Gabriela Araújo Munhoz, reumatologista, e com o Carlos Eduardo Tenório, a respeito do lúpus. Hoje o Alesp em Pauta teve esse assunto, né? Justamente porque nesse mês a gente comemora aí o Dia Mundial de Conscientização a respeito da doença, uma data que inclusive é respeitada, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Eu espero que esse bate-papo tenha sido bastante esclarecedor para você. E eu te espero em uma próxima oportunidade. Até um próximo Alesp em Pauta. Tchau, tchau.